E nos próximos capítulos da novela Renascer, Bento vai trair Zé Inocêncio da pior forma possível e vai se aliar a Egídio, propondo algo que seu pai nunca quis que fizesse. Mas o que o malandro não esperava era que, por causa disso, fosse descobrir algo terrível sobre sua origem que seu pai escondeu as 7 chaves. Durante todos esses anos, Inácia faz questão de jogar toda a verdade na cara de Bento ao descobrir do que ele foi capaz de fazer com o pai, e grita: "Você não tinha direito nem de pensar em ter essas terras. E teu pai ainda deu de tudo de mão beijada pra você fazer uma desfeita dessas? Você não parece mesmo ser filho de Zé Inocêncio." Zé Inocêncio vai tentar fazer com que Inácia não revele toda a verdade para Bento, mas não vai conseguir impedir que tudo venha à tona da pior forma possível. Bento vai ter um surto ao descobrir sua verdadeira origem, e sua relação com o coronel vai ficar ainda pior do que já estava. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Bento chegar na fazenda mais uma vez, para cuidar das terras que Zé Inocêncio lhe deu na partilha. Mas como ele jogou tudo nas costas de João Pedro, Bento não demonstra tanta preocupação com o Cacau, o que irrita Zé Inocêncio. O coronel não se conforma com as atitudes do filho e fala: "Não sei como fui criar um filho tão ingrato desse jeito, que não sabe manejar o próprio Cacau e não tem nenhum interesse em fazer isso." Bento responde: "Painho, eu nunca tive vocação para Cacau. João Pedro sabe muito mais do que eu, por isso mesmo eu fiz esse negócio com ele." Zé Inocêncio grita: "Você é um interesseiro, isso sim. Só vem aqui pra pegar os lucros das terras, que você nem faz questão de cuidar direito." Bento desvia o olhar e abaixa a cabeça, magoado com a forma que o pai está lhe tratando, e rebate: "Pois eu ainda vou provar pra você que sei muito bem o que tô fazendo, e vou me dar muito melhor do que todo mundo." Zé Inocêncio dá uma risada debochada e afirma: mas para isso precisa ter competência, coisa que você não tem e nem nunca teve." Mas dessa vez, Bento não deixa a ofensa que seu pai fala barato e rebate no mesmo nível: "Pelo menos não fui eu que caí no papinho da primeira vagabunda que apareceu na minha frente." Zé Inocêncio fica furioso com a audácia de Bento e avança em cima do filho, segurando Bento pela gola da camisa, e grita: "Repete isso na minha cara se tu for homem de verdade, seu moleque." Bento se assusta com a forma que Zé Inocêncio olha e tenta se soltar do pai, mas não consegue. Mariana chega bem na hora, após ouvir os gritos, e se assusta ao ver Zé Inocêncio segurando Bento pela camisa. Ela se aproxima deles e pede: "Inocêncio, pelo amor de Deus, solte teu filho, senão vocês nunca vão se entender assim." Bento não dá o braço a torcer e diz: "Pode deixar, Mariana, que não preciso de tua ajuda." Zé Inocêncio aperta ainda mais a camisa de Bento e afirma: "Você é muito mal agradecido mesmo, né, Bento? Merece levar uma surra de criar bicho, isso sim." Bento rebate: "Nunca me bateu nem quando era criança. Vai me bater agora, vai?" Zé Inocêncio grita: "É justamente por isso que você merece apanhar, pra levar a surra que eu devia ter te dado quando era criança e não dei. Mas fique tranquilo que eu não vou sujar minhas mãos com você não." Zé Inocêncio larga a gola da camisa de Bento, fazendo o filho dar alguns passos para trás para se equilibrar. Bento ajeita a gola e afirma: "Pois isso não vai ficar assim não, coronel Zé Inocêncio. Ainda vou fazer você engolir todos os desaforos que falou pra mim aqui." Zé Inocêncio encara Bento e rebate: "Pois estou pagando pra ver esse dia chegar." Bento desvia o olhar de Zé Inocêncio e sai de casa revoltado,
jurando que vai se vingar do pai de toda humilhação e ofensa que sofreu ali por causa do coronel. Zé Inocêncio anda pela casa com sangue nos olhos por causa de Zé Bento, quando Mariana se aproxima dele e diz: Ô Inocêncio, você precisa se acalmar um pouco, porque desse jeito você vai ter um troço. Zé Inocêncio responde: Qual é que eu posso me acalmar se meu filho é um traste que não serve pra nada? Mariana segura nos ombros do coronel e afirma: Eu sei, mas tratar Bento assim não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, só vai piorar tudo. Zé Inocêncio lamenta: Mas não consigo entender, sabe? Eu sempre tentei dar carinho pra Bento desde o começo, apesar de tudo, mas parece que não adiantou foi nada. Mariana cruza os braços um pouco confusa e pergunta: Oxe, apesar de tudo o que, Inocêncio? Do que você tá falando? Zé Inocêncio tenta desviar do assunto e fala: Ai, não é nada não, Mariana, deixa pra lá. Só tô muito nervoso com essa história toda. Mariana abraça Zé Inocêncio para tentar acalmar o coronel, enquanto Inácio ouve toda a discussão escondida atrás da porta, com a cara mais preocupada que já teve na vida. Inácio respira fundo e diz: Do jeito que as coisas estão indo por aqui, vai vir muita desgraça nessa fazenda, isso sim. Ela faz o sinal da cruz e volta para a cozinha. Enquanto isso, Bento sai da fazenda de Zé Inocêncio, determinado a fazer com que o pai engula todos os desaforos que ele lhe disse. Ele diz: Pois eu vou provar para painho que consigo ser mais competente do que ele e João Pedro juntos. E vou começar agora. Quero fazer novas parcerias. Bento coloca seu óculos de sol e decide fazer algo que já havia pensado em fazer há muito tempo, mas que até então não tinha coragem. Bento vai até a fazenda de Egídio e bate palmas até ser atendido pelo coronel Coutinho. Egídio fica surpreso ao ver Bento em suas terras e diz: Nunca pensei que fosse ver um filho de Zé Inocêncio por essas bandas. A que devo a honra da visita? Bento tira os óculos e responde: Pois eu já queria ter vindo aqui tem tempo, mas acabou que não consegui. Gostaria de ter uma conversa contigo. Egídio franze a testa ao se sentir um pouco desconfortável e afirma: Pois eu não tenho a menor vontade de ficar proseando com o filho daquele homem. Então acho melhor você tomar seu rumo. Bento não se dá por vencido e rebate: Pois eu acho que você vai gostar muito do que eu tenho a oferecer, e nós dois podemos sair ganhando muito disso. Egídio fica com uma pulga atrás da orelha após ouvir que Bento quer lhe fazer uma proposta e pergunta: E do que se trata essa oferta? Bento sorri e responde: É muito simples, meu caro. Como você já deve saber, eu herdei uma parte da fazenda de painho na partilha da herança e tô querendo fazer novas parcerias para vender cacau. Pensei que poderia fazer um ótimo negócio junto. Egídio demonstra interesse em fazer essa parceria com Bento e fala: Realmente isso não é má ideia não. Podemos lucrar muito bem junto, mas posso saber por que um filho de Zé Inocêncio quer fazer parceria comigo? O amigo deve saber que eu e seu pai não nos damos muito bem, né? Bento se faz de esperto e afirma: Eu tô sabendo sim, mas não sou do tipo de pessoa que mistura negócio com família e questões pessoais. Podemos fechar negócio então? Bento estica a mão para selar a parceria, enquanto Egídio sorri e cumprimenta seu mais novo sócio. Egídio diz: Negócio fechado, meu rei, mas vou querer ver como estão seus pés de cacau antes, já que você falou tão bem deles. Bento responde: Mas é claro, lhe levo lá agora mesmo. Bento leva Egídio até a sua parte nas terras de Zé Inocêncio e mostra a qualidade do cacau que está produzindo ali com a ajuda de João Pedro. Egídio fica muito satisfeito ao ver a plantação nas terras de Bento e afirma: Acho que você está certo, parceiro.
Podemos ganhar muito dinheiro junto desse jeito. Por mim, nosso negócio tá mais do que fechado. Bento sorri vitorioso. Mas antes que possa dizer alguma coisa, Zé Inocêncio aparece a tempo de ouvir a última frase que Egídio falou e dá um susto nos dois. Zé Inocêncio fica chocado com o que ouve e diz: Eu ouvi direito? Vocês dois estão fechando negócio? É isso mesmo? Bento é pego de surpresa com a chegada do pai e fica alguns segundos sem saber o que responder. Mas Egídio não perde a oportunidade de pisar em Zé Inocêncio e afirma: Pois é, Zé Inocêncio, entendeu direito sim. Acabei de fechar uma parceria com seu filho Zé Bento para vendermos cacau juntos. Finalmente alguém com visão nessa sua família, não é mesmo? Zé Inocêncio se irrita ao descobrir todo o plano de Bento e responde quase gritando: Mas não vai fechar negócio coisa nenhuma, só depois por cima de meu cadáver. Nunca que vou deixar uma coisa dessas aqui. Bento fica surpreso e afirma: Mas painho, foi você mesmo que falou que cada um teria que cuidar de suas terras de forma que for melhor? Então deixa eu fazer o que quiser com as minhas. Zé Inocêncio rebate: Pois acabei de mudar de ideia. E você, Egídio, se pique daqui antes que eu perca a cabeça com você. Egídio solta uma risada debochada e fala: Eu não tenho medo de você, Zé Inocêncio, e você não vai empatar o meu negócio. Zé Inocêncio encara Egídio e ameaça: Vai sair por bem daqui ou prefere que eu lhe tire daqui debaixo de bala? Egídio engole seco e se dá por vencido. Ao encarar o olhar furioso de Zé Inocêncio, Egídio diz: Tudo bem, eu vou, mas isso não vai ficar assim, Coronel do Cacau. Egídio coloca seus óculos e vai embora, deixando Zé Inocêncio sozinho com Zé Bento no meio da plantação de cacau. Zé Inocêncio encara o filho com um misto de raiva e decepção e exige conversar com Bento agora mesmo em casa, deixando o malandro um pouco preocupado. Assim que chegam em casa, Zé Inocêncio não consegue mais segurar a sua fúria e grita: Você não podia ter feito uma coisa dessa comigo, Zé Bento. Essa foi a pior tocaia que alguém já fez pra mim toda a minha vida. Pela primeira vez, Bento enfrenta o pai de igual e grita de volta: Eu só quero provar que podia cuidar das minhas terras sozinho e fazer quantas parcerias eu quiser. Quero jogar na sua cara que consigo ser melhor do que você e você não vai me impedir. Zé Inocêncio grita de volta: E pra isso precisava se juntar com meu pior inimigo, que é Egídio? Logo você, meu próprio filho? Isso é muito desgosto para um pai só. Você não merece todo o investimento e carinho que lhe dei a vida toda. Bento não abaixa a cabeça e joga um monte de verdades na cara de Zé Inocêncio, enquanto grita: Carinho? Você nunca me deu nada de verdade. Só me mandava dinheiro porque queria que eu e meus irmãos ficassem longe daqui. Às vezes nem parece que é meu painho. Mas antes que Zé Inocêncio pudesse dizer alguma coisa, Inácio aparece na sala e afirma: Mas não é mesmo, Zé Bento? Zé Inocêncio e Bento ficam surpresos com a chegada repentina de Inácia e o coronel implora: Não fale uma coisa dessa, Inácia, eu lhe imploro. Inácia não ouve o apelo de Zé Inocêncio e rebate: Você vai me desculpar, seu Zé Inocêncio, mas já passou da hora de Bento ouvir umas verdades. Bento fica cada vez mais confuso e pergunta: E que tipo de verdade é essa, Inácia? Sim, porque eu não tô entendendo nada. Sem pensar duas vezes, Inácia decide fazer a maior revelação de toda a sua vida e diz: A verdade de que você não é filho biológico de seu Zé Inocêncio com Maria Santa. Você é adotado. Bento arregala os olhos horrorizado com a revelação que Inácia acaba de fazer, enquanto Zé Inocêncio se desespera e grita: Inácia, você jurou que nunca ia tocar nesse assunto. Pra que desenterrar isso agora?
Bento começa a se desesperar com essa revelação e coloca as duas mãos na cabeça e diz repetidamente de que isso não pode ser possível. Inácia olha para Zé Inocêncio e afirma: você me desculpe, seu Zé Inocêncio, mas não podia deixar que Bento lhe traía dessa maneira sem que ele soubesse de toda a verdade, porque nem era para ele ter tido essa sorte. Bento surta e grita: sorte? Que sorte é essa? Inácia responde: a sorte que você não teria direito nem de ter essas terras, e teu pai lhe deu tudo de mão beijada para você fazer uma desfeita dessas? Você não parece mesmo ser filho de Zé Inocêncio. Bento respira fundo para tentar se acalmar e fala: painho, me explique essa história direito, por favor. Eu tenho direito de saber. Zé Inocêncio passa a mão na cabeça, sem imaginar que um dia teria essa conversa, e conta: você é adotado mesmo, meu filho. O filho que Maria Santa esperava na época acabou morrendo no parto, e nem eu e nem ela estávamos se aguentando de tristeza. Sua mãinha não ia suportar viver sem um filho. Foi por isso que Jacutinga nos ajudou a te adotar, para que você se tornasse o nosso filho. Bento chora desesperado, como nunca chorou em toda a sua vida, e grita: e você escondeu isso de mim a vida toda? A minha vida foi uma grande mentira e eu nem sabia disso. Zé Inocêncio tenta contornar a situação e diz: não diga isso, Zé Bento. Você foi criado como meu filho de Maria Santa, porque você é nosso filho. Nunca fiz distinção entre você e seus irmãos. Bento não consegue segurar o choro e grita de volta: mesmo assim, eu tinha o direito de saber de toda a verdade. É da minha vida que estamos falando aqui. Você não podia ter mentido para mim dessa forma. Zé Inocêncio tenta se aproximar de Bento para lhe dar um abraço, mas o advogado afasta o coronel e diz que precisa ficar um pouco sozinho. Ele sai correndo desesperado de casa, deixando Zé Inocêncio com lágrimas nos olhos na sala. O coronel olha para Inácia e diz que ela não deveria ter contado tudo isso de uma só vez para Bento, mas ela afirma que já estava mais do que na hora de Bento saber de toda a verdade, para ver se ele consegue dar valor para o que tem. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.